grande estratégia divina de usar a família para que todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. Deus uniu duas coisas, a bênção e a família, para que nós pudéssemos usufruir da presença dele. E assim o reino dele seja visível, palpável e vivido aqui na terra e na nossa vida. Meu desejo é que tenha sido, né, esses momentos um momento proveitoso para você. A gente tem visto alguns ingredientes dessa bênção que a gente vê na Bíblia. Eu só queria ressaltar que há um perigo nisso. Quando a gente fala de ingredientes, dá a impressão de que a bênção é, é simplesmente seguir uma receita. E na verdade não é assim. A parte principal da bênção não é o que a gente faz, é a bênção que vem de Deus. O que a gente está colocando aqui são alguns elementos que existem nas bênçãos do Antigo Testamento e quando a gente vê no Novo Testamento, que são fundamentais, que fazem parte desse pacote chamado bênção, que Deus usa para que sejamos abençoados, né? A gente percebe que a nossa cultura ainda tem alguns resquícios disso. Em algumas famílias ainda é comum o filho ou o neto chegar ao seu avô e dizer a bênção, vô, ou a bênção, pai. E o pai proferir uma bênção, né? Isso não é algo que começou agora, isso é algo que vem na Bíblia, né? Como a gente tem visto essa semana, essas semanas de quarta-feira, a gente percebe que é uma origem que, assim, muito especial, fundamentada na palavra, e que nós precisamos colocar em prática, né, para vivermos isso. E como eu tenho proposto, desde a primeira à quarta, a gente exercitar. Porque uma coisa que é nova, a gente sabe que leva um tempo para se tornar um hábito. E para isso, às vezes, a gente precisa se disciplinar, a gente precisa se esforçar, exercitar para que isso aconteça. Então, meu desafio continua para você. Você que já começou e está nos acompanhando desde a primeira à quarta, você pode dar continuidade a isso. Se você ainda, né, não começou, ou se você se esqueceu alguma coisa, ou você ainda não viu nada, você pode recorrer aos vídeos que já foram publicados, que estão aí à disposição, para fazer para rever, né, o conteúdo e para que você também coloque em prática, né? Só lembrando, né, a gente viu que o primeiro elemento da bênção é o toque significativo. Em vários momentos, a gente viu alguns exemplos onde a bênção era acompanhada com um toque significativo, né? E a gente viu como isso é importante. O segundo elemento que a gente viu foi a mensagem falada e a importância de expressar através de palavras essa bênção, né? É assim que Deus faz e é assim que nós, seres humanos, nos comunicamos. E a bênção acontece via as palavras bem ditas, né? Elas nos abençoam. O terceiro elemento da bênção que nós já vimos é a grande valorização daquele que está sendo abençoado. A gente terminou isso na semana passada e a gente viu como isso é importante. Você conhecer, você identificar e você exaltar algumas virtudes, algumas qualidades, algumas coisas boas que aquela pessoa que você está abençoando possui. Foi assim que Jacó fez, Esaú fez, e é assim que Jesus fez, e na Bíblia a gente vê vários textos onde Deus acaba encontrando coisas em nós que nós nem valorizamos ou nem percebemos. Interessante isso, porque nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que não há bem nenhum em nós mesmos por nós, mas é incrível como Deus repara em nossas vidas e como Deus encontra em nós algo que o agrade.
E algo tão profundo que faz com que o Deus soberano, perfeito e santo, 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 se apaixone por pessoas impuras como nós. A gente só pode entender isso pela graça de Deus. Mas se Deus, que é totalmente santo, encontra coisas boas em nós, que somos totalmente perdidos, nós também devemos fazer isso com as pessoas. O problema é que nós temos uma tendência de sempre encontrar defeito. Infelizmente, parece que a gente é mais fácil para criticar do que para elogiar. Mas se nós queremos abençoar, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos exaltar, valorizar bastante as pessoas com quem nós queremos abençoar. E pode ser o seu filho, pode ser o seu cônjuge, pode ser os seus pais ou outra pessoa. É o momento de você olhar para essas pessoas e verem as coisas boas. Eu lembro de uma história de uma senhora de uma igreja, onde ela sempre encontrava alguma coisa boa nas pessoas. E as pessoas não se conformavam com isso. Porque às vezes falavam para ela de um sujeito que era ruim, de um sujeito que batia na esposa, alguém que não trabalhava, alguém que acabava roubando as coisas, mas ela sempre identificava alguma coisa boa nas pessoas. Um dia, eles não se conformando com isso, chegaram para ela e falaram do diabo. É, do diabo. E pensaram, quero ver agora o que ela vai encontrar de bom no diabo. E falaram mal do diabo para ela. Falaram, olha, o diabo ele veio para roubar, para matar, para destruir. O diabo ele é como um leão que anda ao nosso derredor, nos querendo devorar, acabar com a gente. O diabo tentou a Jesus. O diabo destrói as pessoas. Ele é o nosso acusador que fica de dia e de noite diante do trono de Deus. E eles começaram a falar do diabo, até que ela parou um pouco e falou: poxa vida, como o diabo é trabalhador. É, interessante isso. Mesmo no diabo, ela descobriu uma coisa. E se ele estava lá de dia e de noite acusando, se ele veio para matar, roubar, ele fazia bastante coisa. E está certo, ela está certa. Realmente o diabo, ele veio para destruir, ele não descansa, ele não tira férias. E aquela senhora conseguiu descobrir, por incrível que pareça, uma coisa que o diabo faz, que é trabalhar. Tá certo que é trabalhar para o nosso prejuízo, mas ele faz isso, né? Lógico que nós não precisamos chegar a esse ponto, né? Mas eu garanto para você que as pessoas que convivem mais próximo de você, principalmente aqueles que fazem parte da sua família, têm muitas virtudes, tem coisas elogiáveis, tem coisas que você precisa perceber e você trazê-los. As pessoas precisam ouvir isso também. Como é importante para nós saber que alguma coisa boa está ajudando outras pessoas. Isso é sinal da graça de Deus. Isso deve redundar em glória a Deus. As nossas boas obras, elas devem brilhar para que as pessoas glorifiquem a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora, facilita muito quando nós percebemos isso e nós testemunhamos aquilo que Deus tem feito através das pessoas. Então, lembrando a você desse desafio, você precisa valorizar grandemente as pessoas que você está abençoando. Mas nessa noite eu queria colocar mais um elemento fundamental da bênção. A gente vê vários exemplos de bênçãos e pessoas abençoando na Bíblia. Não existe uma fórmula única. Mas esses elementos, eles são comuns em muitos casos. E a gente percebe que fazem parte desse pacote. E esse quarto elemento que a gente vai ver hoje é a visualização de um futuro especial para quem está sendo abençoado. A visualização de um futuro especial para a pessoa que está sendo abençoada. Repetindo mais uma vez para você gravar. A visualização de um futuro especial
para a pessoa que está sendo abençoada. A gente vê isso no exemplo que nós estamos vendo ali em Gênesis, capítulo 27, versículo 28 e 29. É no exemplo em que a gente vê a bênção de Isaac sobre Jacó. E em Gênesis 27, 28 e 29, Isaac diz assim: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Olha só que futuro que ele propõe, que ele vislumbra para o seu filho que está sendo abençoado. Irmãos, eu garanto a você que isso faz toda a diferença. Você abrir, descortinar um horizonte novo, próspero, abundante para aquela pessoa. Infelizmente, o que a gente vê a maioria das vezes é o contrário. Palavras de maldições. Pais ou familiares que acabam dizendo: olha, você não vai dar em nada, olha, você vai perder tudo, você vai à falência, você vai morrer dessa doença. E, infelizmente, parece que isso fica impregnado na alma dos filhos e dos familiares e acaba sendo um peso que a pessoa carrega, às vezes um estigma de fracasso que ela precisa conviver com isso. Isso é terrível. Nós, como filhos de Deus, nós devemos abençoar as pessoas. E para abençoar, a gente também precisa visualizar um futuro especial. Agora, essa visualização do futuro especial, ela está muito mais ligada à fé. A fé que nós temos em um Deus que pode operar isso. Eu falo isso porque isso é diferente de outras coisas que às vezes a gente imagina. Por exemplo, o pensamento positivo. Tem pessoas que ficam repetindo como mantra coisas, olha, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, o meu filho vai liderar, vai conquistar, vai fazer isso, quando na verdade isso não tem poder nenhum, não tem valor nenhum. Não é assim que funciona. Também não é uma questão de probabilidade. A fé não é uma questão de probabilidade. Eu tenho quase certeza que isso vai dar certo. Eu acho que meu filho deve ser muito bem-sucedido porque ele é estudioso, eu acho que ele vai ter essa profissão e essa profissão vai abrir muitas portas para ele. Não, fé é muito mais do que a nossa mente racional pode conceber. Deus é um Deus que pode dar um futuro promissor para aquele que não merece, para aquele que não consegue. O nosso Deus é um Deus que chama as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, aqueles que não são para confundir os que são. Ou seja, a obra é de Deus, não é por causa da nossa probabilidade que aquilo vai acontecer ou não. Irmãos, nós podemos visualizar um futuro especial para o nosso filho, ou cônjuge, ou familiar, ou outra pessoa que nós queremos abençoar, simplesmente porque temos a convicção de que Deus quer fazer isso, de que Deus pode fazer isso. Quando nós olhamos alguns textos, como ali em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus fala isso. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que vos dar o fim que desejar. Ou essa versão que foi colocada aqui, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Deus nos abençoando. Deus aqui está abençoando um povo
que é o povo de Israel, que em muitos momentos é rebelde, desobediente, que fazem as coisas erradas, mesmo sabendo quais são as certas. Mas Deus abençoa e Deus visualiza, né, esse futuro. E é nessa fé, na fé desse Deus que nos ama, num Deus que transforma fracassos em vitórias, um Deus que transforma maldições em bênção. É nesse Deus, quando estamos ancorados, baseados na fé nesse Deus, que nós podemos visualizar um futuro especial. Quando a gente olha lá em Romanos, no capítulo 12, principalmente no versículo 2, quando Paulo vai dizer no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, o vosso culto racional. E ele diz mais, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É esse o desejo de Deus para as nossas vidas. Nós só não atingimos ou não conseguimos, muitas vezes, pela nossa desobediência. Mas nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos abençoa. E é pelo exemplo dele, tendo ele como referencial, que nós podemos abençoar as pessoas. Eu imagino que você já se decepcionou inúmeras vezes com os filhos, com o cônjuge ou outros familiares. Isso acontece, nós somos humanos. Mas independente dessa decepção, dessa falha, desse erro, nós precisamos olhar aquilo que Deus é capaz de fazer na vida dessas pessoas. Nós não podemos nos prender em nossas mágoas, ressentimentos. Nós não podemos levar essas pessoas a viverem uma vida distante de nós, querendo que elas paguem tudo aquilo de errado que fizeram. Não, nós não temos esse direito. Nós precisamos perdoar, como Jesus nos perdoou e como nos deu o exemplo. É como aquela parábola do credor incompassivo. Se ele perdoou as nossas dívidas, que eram imensas, quanto mais nós devemos perdoar as dívidas dos outros. E não somente perdoar as dívidas, mas abençoar e proferir a elas um futuro especial. Não porque elas mereçam, não porque se a gente ficar repetindo isso vai dar certo, não por uma questão de sorte, não, nada disso. Nós faremos isso porque nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pensamos, pedimos e falamos a Ele em oração. E Ele pode fazer isso. Ele pode. E não somente pode, como Ele garante, como os textos que nós já lemos aqui. Eu sei que há pessoas que são pessimistas. Eu estou nesse grupo. Aqueles otimistas que veem o copo meio cheio. Eu sou do time que vê o copo meio vazio, né? E se alguma coisa tá ruim, eu sempre fico imaginando como ela pode piorar. E isso faz um pouco parte da minha personalidade. Mas sabe, irmãos, não é uma questão de otimismo ou de pessimismo. Visualizar um futuro especial, promissor, é uma questão de fé. E nós precisamos exercitar a nossa fé. E nós precisamos, juntos aos nossos familiares e aos nossos irmãos, ajudá-los a vislumbrar aquilo que Deus pode fazer. Isso faz parte das boas novas. Isso faz parte da boa notícia que Jesus nos deu e nos prometeu. E eu e você, que somos agentes do reino,
somos responsáveis por isso. Então, eu queria dar um outro desafio para você nessa semana. Para que essa semana você visualize esse futuro especial na vida do seu irmão, da sua irmã, dos seus filhos, do seu cônjuge e de todos aqueles que você puder expressar e dizer isso para ele. Talvez você não tenha a palavra certa, mas você pode se basear nas promessas que Deus nos deu e fazê-las o mote da sua vida, o desejo profundo do seu coração. Você pode colocar como um alvo, um objetivo para você, aquilo que traz sentido para você. Porque essas bênçãos de Deus, ela não nos despede de mãos vazias. Essas bênçãos de Deus, elas nos enriquecem e nos ajudam a viver e a mirar naquilo que Deus tem preparado para nós e que é fundamental para vivermos uma vida plena e cheia da presença dele. E por último, eu gostaria de falar do último elemento, um elemento muito importante da bênção, né? Só para lembrar, toque significativo, mensagem falada, grande valorização daquele que está sendo abençoado, a visualização de um futuro especial para quem está sendo abençoado, e por último, em quinto lugar, um compromisso diligente de cumprir a bênção. Nós sabemos que a bênção é algo que Deus irá fazer através de nós. Nós seremos um instrumento para que essa bênção, para que ela possa atingir as pessoas. Mas nós também temos uma responsabilidade nisso. E aí a gente precisa de um compromisso diligente de cumprir a bênção. De várias maneiras. Uma delas é conhecendo e acompanhando a vida de quem nós estamos abençoando. Isso é importante. De certa maneira, nós somos guardadores dos nossos irmãos. Nós somos responsáveis por eles. Nós somos companheiros de jugo. Nós somos aqueles que ajudam nos momentos que eles mais precisam, nas dificuldades. E não adianta você dar uma bênção a ele e dizer tchau, até logo, já fiz a minha parte. A própria Bíblia diz que não adianta a gente abençoar se ele tem fome, se ele passa frio. Que bênção é essa? Há de ter da nossa parte uma responsabilidade. Se ele tem fome, nós temos que dar o alimento. Se ele tem frio, nós temos que dar a vestimenta. Porque senão a nossa bênção não vai valer de nada. Existe uma responsabilidade nossa. Se nós estamos falando de bênção no contexto familiar, você precisa amparar os seus filhos, o seu cônjuge, dando todas as condições necessárias para que eles possam viver essa bênção. Isso significa o sustento físico, isso significa o sustento emocional que eles vão precisar, isso significa a sabedoria que Deus pode conceder a você para que possa direcionar a vida daqueles que estão próximos. Como isso é importante? Como nós somos carentes de mentores para a nossa vida. Isso é tão importante que a principal estratégia, se não for a única estratégia de Jesus, era fazer discípulos. E fazer discípulos nada mais é do que você ter um companheiro e você se responsabilizar, ter um compromisso diligente para que a bênção de Deus se cumpra na vida dele. Quer seja nos momentos difíceis, quer seja nos primeiros começos, quando a pessoa ainda não sabe o que fazer e precisa da nossa ajuda, quando inclusive a pessoa ela já tem toda a experiência, quando a pessoa já tem toda a palavra e sabedoria, ela apenas precisa de um ombro para chorar. E é nesse momento que a gente precisa ter um compromisso diligente para cumprir a bênção. Precisamos ser esse ombro onde a pessoa pode chorar. Essa é a estratégia de Jesus para que a bênção chegue sobre a nossa vida.
E eu pergunto para você, quanto você tem feito isso? O quanto que você tem um compromisso diligente com o teu irmão, com a tua família, para que eles sejam abençoados. Não apenas conhecer, isso faz parte. Não apenas acompanhar e estar junto. Muitas vezes é necessário disciplina, principalmente quando falamos de filho e temos essa responsabilidade diante de Deus. Saiba que não adianta você só falar palavras boas para os seus filhos se você também não colocar limites. Isso faz parte do compromisso diligente. E muitas vezes, quando a quebra desses limites, é necessário haver a disciplina. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus disciplina quem Ele ama. E se nós somos pais, nós devemos disciplinar os nossos filhos da mesma maneira que Deus assim o faz. E essa disciplina precisa acontecer como uma forma de amor. Lógico que a gente fala isso quanto a filhos, embora na igreja também a disciplina seja bíblica, e o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas nós não temos, talvez, autoridade para disciplinar outras pessoas que precisam de nós. Mas disciplina não é apenas você dar uma bronca, você apontar um defeito. Disciplina é você encorajar. E as pessoas precisam de encorajamento. As pessoas precisam saber fazer o que é certo. Elas precisam de um referencial. E você ser um referencial para as pessoas faz parte do compromisso diligente de cumprir a bênção nessas vidas. Então, bênção não é alguma coisa que eu simplesmente falo de longe, estendo a minha mão e desejo boas coisas em nome de Deus. Não. A bênção envolve um compromisso com as pessoas, a ponto de andar com elas, de fazer parte da vida delas, e de que elas possam ter em nós um apoio e que nós possamos, juntamente com elas, perseverar para ver essa bênção sendo cumprida na vida delas. Como isso é importante, como nós precisamos, como precisamos isso para as nossas famílias, para as nossas igrejas e para nós como pessoas também. Por isso, eu queria colocar esse grande desafio a você, de que a sua vida, a partir de agora, possa ser uma vida que abençoe as pessoas, a começar na sua família. Quando nós falamos abençoar as pessoas, isso fica muito vago. Mas eu acredito que provavelmente você esteja na sua casa, que você more com familiares e que essas pessoas estão próximas com você porque convivem com você. E é a partir delas que você precisa abençoar. Porque quando você abençoa, você também é abençoado. E, e isso é uma bênção quando acontece. Meu irmão, meu amigo, não importa você apenas ouvir palavras, entoar cânticos, se a sua vida não está compromissada com o reino de Deus, se você não está disposto a fazer diferença. Porque se você não estiver pronto ou disposto para fazer, então, meu amigo, meu irmão, é hora de voltar ao princípio. É hora de você voltar às bases, ao alicerce. Você se comprometer com Deus, para que a sua vida seja uma vida abençoadora, para que a sua família faça a diferença e que todas as famílias da terra possam ser abençoadas, influenciadas por aquilo que começou no teu lar. Irmãos, nós somos capazes de mudar não só a família, quer dizer, nós não, Deus através de nós, não só a família, o bairro, a cidade, o estado, o país, mas o mundo, quando nós começamos a colocar em prática isso onde vivemos. O que falta você fazer isso?
Eu creio que você não pode ser indiferente a essa palavra. Ou você pode rejeitar, ou você pode aceitar. Oxalá você aceite e que você se comprometa em abençoar. Lembrando, com um toque significativo, uma mensagem falada, uma grande valorização daquela pessoa que está sendo abençoada, uma visualização de um futuro especial e também um compromisso seu diligente de cumprir a bênção e de ver ela sendo cumprida na vida do abençoado. Meu irmão, esse é o meu desejo. E eu acredito que é o desejo de Deus para nós também. E eu gostaria de, nesse momento, orar com você. E eu gostaria que você também orasse nesse momento e colocasse a sua família diante de Deus, para que isso se torne uma realidade. Eu não sei como é que tem sido o seu relacionamento familiar. Eu não sei das coisas que precisam acontecer ou que a sua expectativa deseja, aquilo que você almeja que seja realidade na sua família. Mas uma coisa eu sei, Deus faz toda a diferença. Quando Deus está no barco, não importa o tamanho da tempestade, nós chegamos lá, nós sobrevivemos. E melhor ainda, nós chegamos rapidamente à outra margem, ao propósito de Deus, à vontade boa, perfeita e agradável a Ele.